Olá pessoal, esse é um vídeo da aula de Geometria 1, onde nós vamos ver bases médias, né? Então nesse vídeo são só dois tópicos, um refere-se à base média do triângulo e o outro é base média do trapézio. Então começamos aqui o seguinte: se um segmento tem extremidade nos pontos médios de dois lados de um triângulo, então o segmento ele é paralelo ao terceiro lado, né? E a medida desse segmento é exatamente a metade da medida do terceiro lado, né? Então, para fixar, vamos ver aqui essa construção, né? Então, temos o triângulo ABC, o ponto D é o ponto médio do lado AB e o ponto E é o ponto médio do lado BC, né? Então, é possível provar o seguinte: o segmento DE ele é paralelo ao segmento AC, que é o lado que ele não intersecta, né? E a medida do segmento DE é exatamente a metade da medida do lado AC, né? Que é o lado ao qual o segmento é paralelo, tá bom? Então tá aqui, né? Fazendo aqui só a mudança, né? Então veja que a gente movimenta, né? Como eu não estou alterando a medida do lado AC, então não importa onde o ponto B vai estar, que a medida de DE continua sendo a metade da medida de AC, né? Agora, se eu diminuir o lado, né, por exemplo, né, aí vocês vão ver aqui, ó, que ele vai ser exatamente a metade, ó, tá vendo? Se a gente alterar a medida de AC, né? Isso não importa a posição que ele esteja, né? Ele vai ser sempre a metade, tá? E vai ser sempre paralelo a essa medida, tá bom? Então é isso que esse teorema aqui está dizendo. E aí vem agora um segundo teorema relacionado ainda à base média do triângulo, né? Então, se um segmento paralelo a um lado do triângulo e tem uma extremidade no ponto médio de um lado e a outra extremidade no terceiro lado, então essa extremidade é ponto médio do terceiro lado. Esses teoremas, né, como eles são escritos, né, acabam sendo grandes, aí fica um pouco confuso de entender, tá certo? Mas não é algo difícil não, tá? É algo simples de entender. Na verdade, esse teorema aqui é como se fosse a volta do primeiro teorema, né? O primeiro teorema é a ida e essa é a volta, né? E ele diz o seguinte: temos o triângulo aqui ABC e temos o segmento MN, né? Então observe que o segmento o segmento MN1, ele é paralelo ao segmento BC, ao lado BC, ó, tá? Esse daqui é paralelo a esse lado. E veja que um dos extremos desse segmento, que é o ponto M, ele é ponto médio do lado AB, né? E o outro extremo do segmento, que é o N1, ele é um ponto do lado AC, ou seja, ele é um ponto do terceiro lado, né? Então, como o segmento MN1 ele é paralelo a ABC, tem um extremo no ponto médio em AB e tem extremo em um ponto de AC, né, que é o terceiro lado, então esse ponto N1, né, ele é o ponto médio do lado AC, tá bom? Ele é o ponto médio. Então, dessa forma, né, podemos, por exemplo, dizer que a medida de MN1 é a metade da medida de BC, né, conforme o teorema que vimos antes. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo 1, né? No exemplo 1, ele diz o seguinte: considerando congruentes os segmentos com marcas iguais, determine os valores das incógnitas, né, em cada caso. Então, vejam, né? Como tem uma marca aqui e outra aqui, então quer dizer que esse ponto aqui é o ponto médio desse lado, né? E como tem dois tracinhos e dois tracinhos aqui, quer dizer que esse ponto é o ponto médio do outro lado aqui, tá? Então, como esse segmento aqui que tem medida x, os extremos dele são pontos médios de dois lados de um triângulo, então quer dizer que esse segmento é paralelo ao terceiro lado e a medida dele é a medida da metade do terceiro lado, tá? Isso a gente viu pelo primeiro teorema. Então, a gente pode aplicar então a seguinte relação, né? Que x ele é igual a 3x
menos 5 sobre 2, tá certo? Ou seja, esse segmento aqui representa a medida dele, né? A medida desse segmento é a medida desse lado aqui, tá bom? E aí agora é só a gente resolver, né? Então, eu vou passar esse 2 para cá, né? Então vai ficar 2x igual a 3x menos 5. Vou passar esse 3x para o primeiro membro, né? Ou eu posso passar o 2x para o segundo membro e o menos 5 para o primeiro, né? Então fica 5 igual a 3x menos 2. 3x menos 2x é igual a x, né? Então, aqui termina a conta, né? Temos que x é igual a 5, né? Então, tá aqui. Achamos a medida da incógnita, o valor da incógnita na letra A. Vamos dar uma olhada agora na letra B, né? Então, vamos só dar um espaço aqui, né? Então, temos o seguinte. Esse segmento aqui de medida x, né? Veja que os extremos dele é exatamente o ponto médio dos lados, né? Aqui é o ponto médio e aqui é o ponto médio desse lado, né? Então, isso quer dizer que esse segmento é paralelo a esse lado aqui e a medida dele é a metade da medida desse lado aqui, tá? Então, podemos escrever dessa forma aqui, né? Vai ficar x igual a 2y menos 7 sobre 2. E aqui vamos desenvolver, né? Então, faço 2 multiplicando, então eu tenho 2x igual a 2y menos 7, passando 2y para o primeiro membro, temos 2x menos 2y igual a menos 7, e aí vou dividir todo mundo por 2, né? E aí teremos x menos y igual a 7 sobre 2. Então, temos uma equação aqui com duas incógnitas. Vamos olhar agora esse segmento aqui, ó. E aí ele segue a mesma ideia, o mesmo padrão do outro, né? Um dos extremos dele já é ponto médio, né? De um dos lados. E o outro extremo também é ponto médio, né? Desse lado aqui. Então, quer dizer que esse segmento é paralelo a esse lado aqui, né? E a medida dele é igual à metade da medida desse daqui, né? Então, vamos colocar aqui. Vai ficar y igual a 3x mais 1 sobre 2. E aí a gente desenvolve aqui, né, para encontrar a relação de x e y a partir daqui, né? Então vai ficar 2y igual a 3x mais 1. Aí passo o 3x para o primeiro membro e aí eu tenho menos 3x mais 2y igual a 1. Pronto. Tá aqui. Bom, só uma correção aqui, que tem um sinal de menos, né? Então, para não haver confusão. Bom, então vamos escrever aqui o sistema de equações com eles, né? Então vai ficar x menos y igual a menos 7 sobre 2 e menos 3x mais 2y igual a 1. Bom, então temos aí um sistema de equações nas incógnitas x e y. E aí vocês resolvem da forma que achar melhor, tá? Aqui eu vou chamar de equação 1 e aqui eu vou chamar de equação 2, tá? Então, na equação 1, né? Vamos escrever assim, ó, em 1 temos, aí o que é que nós vamos fazer? Na equação 1, eu vou encontrar o valor de x em função de y, e aí na equação 2 eu vou substituir x pela equação que eu encontrar, tá? Então vai ficar x menos y igual a menos 7 sobre 2, que implica dizer que x ele é igual a menos 7 sobre 2 mais y, pronto. E aí assim eu encontrei um valor de x em função de y. E aí aqui eu vou chamar de 3, tá? E aí agora, como eu disse, vou substituir o x por menos 7 sobre 2 mais y na equação 2, né? Então,
em 2, né? Fazer o 3, né? Vamos fazer o 3 aqui. Então, vamos fazer a substituição, né? Então, temos menos 3 vezes, aí no lugar do x eu já boto menos 7 sobre 2, mais y, mais 2y, igual a 1. Pronto. E aí, eu vou fazer aqui essa distribuição, né? Quando a gente faz essa distribuição, temos o seguinte: menos 3 vezes menos 7 sobre 2 vai ficar 21 meios, mais 2y mais 1. Bom? Deixa eu dividir aqui a tela. E aí, só uma correção, né? Aqui não é mais 1, é igual a 1, né? E aí eu vou passar esse... Ainda tem um erro aqui. Aqui tem menos 21 meios, menos 3 vezes y fica menos 3y, mais 2y, igual a 1. Agora sim. Aí, do outro lado aqui, eu vou fazer o seguinte, né? Vou reduzir esse menos 3y com mais 2y, né? Fica menos y, igual a 1. E aí, o 21 meios eu passo para o segundo membro. Aí fica menos 21 meios. Pronto, agora está certo. E aí, vamos resolver isso aqui, né? Aí, resolvendo, eu faço, né? 2 vezes 1, menos 21, né? E vai ficar menos 19 meios. Aí, dessa forma, o y vai ser 19 meios. Pronto, está aqui. Aí, eu já achei o valor de y, né? Aqui. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui na equação 3y por 19 sobre 2, né? Então, em 3, né? Fazer, né? Y igual a 19 sobre 2. Pronto. Então, fazendo essa substituição, né? Nós vamos ter x igual a menos 7 sobre 2, mais y, né, que é 19 sobre 2. E aí, como os denominadores são iguais, né, então vou repetir o denominador, que é 2, e aí vou fazer menos 7 mais 19, né? Menos 7 mais 19 dá 12, né? Fica 12 sobre 2, né? Então, no final, temos que x é igual a 6, tá? Pronto, tá aqui. Então, o y é 19 sobre 2 e o x é igual a 6. E agora vamos conhecer, né, a base média do trapézio. Então, se um segmento tem extremidade nos pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio, então, esse segmento ele é paralelo às duas bases, né? E ele é igual à semissoma das bases. Então, o que é a semissoma, né? É a soma das duas, né? É a soma das medidas das bases dividido por 2. Então, vejam aqui, né? Temos o trapézio ABCD, né? De bases AB e CD, como mostra aqui. E e F são os pontos médios, né? Respectivamente de AD e de BC, tá vendo? Então, na figura, a base AB tem medida Y, a base DC tem medida X. Então, esse segmento EF vai ser X mais Y dividido por 2. Tá? Então, ele vai ser a metade da soma das bases. E aqui nós temos, semelhante ao segundo teorema, né? A volta que vimos lá da base média do triângulo, né? Então, se um segmento paralelo às bases de um trapézio tem uma extremidade no ponto médio de um dos outros lados e a outra extremidade no quarto lado, então essa extremidade é o ponto médio, tá? Do lado. Então, tá aqui. Esse segmento EF é paralelo às bases, tá? O ponto E é o ponto médio, né? Ele é o ponto médio do lado AD. Então, com esses requisitos, podemos dizer que o ponto F é o ponto médio. Tá bom? Então, veja, ó,
EF é paralela a AB, né? EF é paralela a AB. EF é paralelo a DC. E é o ponto médio do lado AD, que é o lado não paralelo. E o ponto F, que é a outra extremidade do segmento, é um ponto do segmento do lado BC, né? Tá? Que é o outro lado não paralelo. Então, logo, né? CF aqui, ele é congruente a BF, né? Ou seja, isso aqui, né? Garante que o ponto F é o ponto médio de BC. Bom? Exemplo 2. A base média de um trapézio vale 20 centímetros. E a base maior é os 3 meios da base menor, né? Então, vamos fazer aqui um esboço para uma melhor compreensão, né, dessa figura aqui. Então, deixa eu fazer aqui. Vamos dizer que isso aqui é a base menor, né? Tá aqui. Então, a base maior seria esse segmento aqui, né? Quase que horizontal. Vamos dizer que ele é X. Então, ou melhor, a base menor vai ser X e a base maior vai ser os 3 meios de X, tá? E aí nós vamos ter a base média, que é isso aqui, né? Que a questão diz que é 20 centímetros, tá aqui. Ok? Pronto. Como a base média vale 20 centímetros, quer dizer que ele vai ser também igual à soma das bases dividido por 2, ok? Então, vamos escrever aqui. Então, eu tenho que x mais 3x sobre 2 dividido por 2. Isso aqui é igual a 20, né? Aí, esse 2 passa para cá multiplicando. Aí, eu tenho que x mais 3 sobre 2x vai ser igual a 2 vezes o número 20, né? E aí aqui eu vou resolver, né? Aqui é como se fosse um embaixo, né? Então, o denominador vai ser 2, né? E aí eu faço, ó, 2 vezes x, que dá 2x, mais 3x, 5x, né? Isso aqui é igual a 2 vezes 20, que dá 40, né? E agora esse 2 eu vou passar para cá multiplicando, né? Então vai ficar 5x é igual a 2 vezes 40, que dá 80, né? E por fim, x vai ser 80 dividido por 5, né? 80 dividido por 5 vai dar 16. Então tá aqui, ó, 16, certo? Então, dessa forma, encontrei o valor de x, que é 16. Só que o problema, ele pede as bases, né? Então, a base menor é 16, a base maior, ele vai ser 3 sobre 2x, né? Ou seja, 3 sobre 2 vezes 16, né? Tá? Então, 3 sobre 2 vezes 16 vai dar 24, né? Aqui dá 24. Tá bom? A gente, até para ficar melhor organizado, podemos chamar assim, né? A base menor de B, né? Base menor é igual a 16 e a base maior, que eu vou chamar de Bzão, né? Vai ser 24, tá bom? Organizando desse jeito, normalmente nos livros eles representam as medidas das bases assim, né? A base menor é um Bzinho, né? Um B minúsculo, e a base maior vai ser o B maiúsculo. Exemplo 3. Considerando que os segmentos com marcas iguais são congruentes, determine os valores das incógnitas no trapézio a seguir, né? Então, ele já está dizendo que isso aqui é um trapézio. Observe que esse segmento aqui, ele tem extremos nos pontos médios dos lados não congruentes, né? Ou melhor, não paralelos, né? Então, isso quer dizer que esse segmento aqui, ele é paralelo às bases do trapézio e a medida dele é exatamente a semissoma das bases, tá bom? Então, a gente poderia, né, somar a base menor com a base maior, né, dividir por 2 e igualar a essa soma aqui de x e y, né? Só que aqui ele está traçando uma diagonal, tá vendo? E aí a diagonal está dividindo, né, decompondo esse segmento em 2, onde um mede x e o outro mede y. Então, aqui temos o seguinte, olha, esse segmento aqui, deixa eu fazer com outra cor, né?
Esse segmento aqui, ele tem ponto, né? Ele tem extremos no ponto médio do lado, né? Vamos considerar esse triângulo aqui para melhor visualizar, né? Triângulo ABC, né? Vamos chamar assim. Então, no triângulo ABC, esse segmento de medida x, ele está no ponto médio, né? Ele tem extremo em um ponto médio de um dos lados, né? Que é o lado AC. Sabemos que ele é paralelo a essa base aqui, né? E o outro extremo dele pertence exatamente, né? É um ponto do segmento BC, né? Então ele tem todas as condições para a gente dizer que esse ponto aqui é o ponto médio de BC. Então, dessa forma, temos que essa medida aqui é exatamente a metade dessa daqui, tá bom? Então, vamos escrever isso aqui, né? Então, temos que x ele é igual a y mais 2 dividido por 2, né? Aí, pegando esse 2 passando para o primeiro membro, temos 2x igual a y mais 2. E aí, passando o y para o primeiro membro, temos 2x menos y igual a 2. E assim eu encontro uma relação com x e y, né? E a mesma coisa nós vamos fazer no outro, né? No outro já sabemos que esse ponto é ponto médio do segmento BC, tá? Vamos chamar isso aqui de D, né? Então, olhando o triângulo BCD, temos que esse segmento, os extremos dele são pontos médios de dois lados do triângulo, né? E já sabemos que ele é paralelo a essa base aqui, tá? A esse lado aqui, tá bom? Então, quer dizer que a medida dele é a metade dessa medida aqui. Então, vamos escrever aqui, né? Temos que y, ele vai ser igual a x mais y mais 1 sobre 2, né? Aí esse 2 vem multiplicando, vai ficar x mais y mais 1 igual a 2y. Aí passa esse 2y para o primeiro membro. Aí vai ficar x. Aí vai ficar y menos 2y. Eu vou botar logo menos y aqui, tá bom? E esse 1 vai para o outro membro, né? Segundo membro, ele vai ficar menos 1, tá bom? E assim eu encontro outra relação entre x e y, que eu vou escrever aqui embaixo, né? Como um sistema de equações, né? Com duas incógnitas. Então, temos que 2x menos y é igual a 2 e x menos y é igual a menos 1, tá bom? E aí aqui vocês resolvem como achar melhor, tá? Eu vou resolver aqui da seguinte forma. Eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 1. Vou multiplicar todo mundo por menos 1. E o resultado eu vou somar com essa equação de cima aqui. Bom? Então, vou fazer isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. X vezes menos 1 dá menos x. E menos x somado com 2x fica só o x. Menos y vezes 1 dá mais y, e somado com menos y dá 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. E 1 somado com 2 dá 3. Pronto. Já achei o valor de x, certo? Aí, ao achar o valor de x, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir nessa primeira equação x por 3, tá? Fazendo isso, né? Então, substituindo, né? Vamos botar aqui, ó. Substituindo. Aqui, ó. X por 3 em 2x menos y igual a 2. Então, fazendo essa substituição, vamos ter 2 vezes 3 menos y igual a 2. 2 vezes 3 dá 6, né? E eu vou passar 6 logo para o outro membro, né? Então, fica menos y igual a 2 menos 6, que dá menos 4. Que implica dizer que y é igual a 4, né? Pronto. E aí, dessa forma, eu achei aqui o valor de x e aqui eu achei o valor de y. E assim, gente, eu encerro esse vídeo.
As dúvidas que tiverem, coloquem aí no Classroom, no nosso grupo do Telegram, e até o próximo vídeo.